Chegamos em 1950, novas eleições, e o Getúlio Vargas é candidato. Sim, senhor. Ele é candidato. Viva a República, viva a democracia. É assim que funciona. O ditador, ele volta como candidato à presidência da República. Uai! Certo? Ninguém prendeu ele em 45, ele não sofreu nenhum processo, nada. Tá lá, pode ser candidato. E ele ganha. Certo? Ele é eleito. E aí ele diz uma frase emblemática, né? Volta ao poder nos braços do povo. Essa frase ela é copiada agora por tudo que é populista na história do Brasil. Certo? Ele volta ao poder nos braços do povo, e é verdade. E tem uma coisa muito legal que eu falei nas outras aulas, o colégio eleitoral, né? Quem que vai votar? Quantos eleitores você tem? 50% dos brasileiros votaram. Olha que bacana. Em 1930, quando Getúlio Vargas perdeu a eleição para o Júlio Prestes, foram 5% de brasileiros. Aí teve o golpe, teve a Era Vargas. Na Era Vargas, o ensino se tornou obrigatório. Que legal, para a criançada, isso é muito bacana. Ok, se torna obrigatório. 20 anos depois, a gente subiu de 5% de eleitores para 50% de eleitores. Fala que isso não é legal. Isso é muito bacana. E é evidente que o Getúlio, ele traz para si toda essa carga. Ele vence a eleição e vira presidente do Brasil para um novo período que deveria ser de 51 a 55. Deveria ser, porque você já sabe que ele morre bem antes. Certo? Você sabe que ele morre no final. Bom, uma coisa que eu venho discutindo com vocês já há algum tempo, né, a questão da mentalidade, né, a questão do jeito de pensar e como o pensamento ele se desenvolve, e como a história começou a analisar também essa mudança de pensamento, começou a estudar, né, criou-se a história das mentalidades, né? A gente, eu não gosto dessa palavra, mas a gente evolui no ato de pensar. Eu, com 45 anos, sou o mesmo Alexandre que sempre fui. Tenho quase sempre a certeza. Mas o pensamento evoluiu. Certo? O pensamento, a postura, o amadurecimento faz parte desse processo. Certo? Então, coisas que eu achava normal, hoje eu não acho normal. Aprendi. Certo? O pensamento, ele se desenvolve. Né? Você vai trazendo. Então, e nessa sala a gente tem exemplos disso, você era um ano passado, hoje você pensa de outro jeito, porque você estudou mais, você viu mais coisas, você aprendeu mais coisas, você começou a ver as coisas com outros olhos. A mentalidade, ela evolui, ela se desenvolve. Por que eu estou falando disso? Porque o Getúlio Vargas volta à presidência do Brasil em 1950, igual a 1930. Aliás, igual não, né? Pior, porque ele está 20 anos mais velho. Certo? Ele está 20 anos mais velho. Aquela centralização, aquele autoritarismo, aquele conservadorismo, aquele nacionalismo, estão no Getúlio ainda. O Getúlio não mudou. Certo? A única questão é que o Getúlio agora está 20 anos mais velho. Só que qual é o ponto? E por que o governo do Vargas não vai chegar até o final? Porque o mundo mudou, e mudou pacas. Em 1950, você tem a Guerra Fria. Olha ela aí de novo. E a Guerra Fria não pediu licença. Ou você estava do lado dos Estados Unidos, ou você estava do lado da União Soviética. Não tem meio termo. E se você é um país periférico e você está num continente de um dos dois, você vai ter que seguir o que o manda-chuva manda. Certo? E Estados Unidos e União Soviética mandam no mundo. Não tem uma terceira via. Não vai existir uma terceira via. Bom, o Vargas é
extremamente nacionalista. Brasil acima de todos, tá ok? E Deus acima de tudo. Eu espero que eu nunca decore esse slogan, porque provavelmente eu falei tudo errado. Mas é isso aí, o conceito é isso, tá ok? Certo? Como você pega um nacionalista fervoroso num cenário de dicotomia que não tem uma terceira via? Nos anos 30, você tinha, né? Os anos 30 eram outros anos. O mundo agora sobreviveu a uma Segunda Guerra Mundial e a 2 bombas atômicas. A gente sabe a desgraça mudou. E agora você tem 2 sistemas econômicos fortíssimos lutando pelo poder. Não dá para você ser nacionalista fervoroso, radical. Né? Não dá. Mas o Vargas é. E é importante lembrar disso, né? Porque o Vargas ele chega na presidência com aquela postura básica. Então, vamos lá. Os rivais dele é a UDN, a União Democrática Nacional, né, o partido antigetulista, né, foi criado para ser oposição ao PSD e ao PTB. A UDN ela é contrária ao Vargas desde o primeiro momento. E a UDN tem um líder, o jornalista Carlos Lacerda, dono de um jornal no Rio de Janeiro, e esse jornal, desde o primeiro dia, ele vai meter o pau no Getúlio Vargas. Certo? O bicho vai pegar. As denúncias são denúncias de todos os níveis. Né? A coisa é tão absurda que haverá um momento da história que chamarão Getúlio Vargas de comunista. Já te explico por quê. Você pode chamar o Getúlio Vargas de qualquer coisa, pelo amor de Deus, menos comunista. Tá? Mas vai ser assim. E você já aprendeu com a história da Dilma Rousseff que uma mentira contada no Jornal Nacional por 400 dias vira uma verdade. Certo? Vocês derrubaram a dona Dilma Rousseff porque ela era uma mulher. Simples assim. Tá? Carecas estamos de falar sobre isso. O tomate dela foi a 8, o arroz do Bonitão foi a 40. Por que o tomate derruba ela e o arroz do Bonitão não derruba? Por quê? Certo? É uma discussão de gênero, inclusive, para se discutir. Tá? Tem que ser levada muito a sério isso aí. Ok? Então, a UDN ela vai pegar pesado nas críticas contra o Getúlio Vargas. Carlos Lacerda vai ser assim, panfletário, vai fazer vários editoriais contra o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas também não ajuda muito, né? Porque o que acontece? A UDN, os militares, muita gente no Brasil acredita que o Brasil não tem competência para cuidar do petróleo. Isso é verdade, tá? Que o petróleo que se achou no Brasil deveria ser explorado por empresas dos Estados Unidos. Por que não? Porque o Brasil é pobre, o Brasil é periferia, o Brasil é agrícola, o Brasil não pode dar esse passo. O Brasil não tem competência. A UDN disse isso, os militares disseram isso, certo? Porque alguém vai ganhar dinheiro da ESSO, da Exxon, quem quer que seja, que são empresas norte-americanas que explorariam o petróleo brasileiro. Nos anos 30, o Vargas já tinha feito, né, a nacionalização do petróleo. O petróleo é nosso. Em 1953, o que o Vargas faz? Cria a Petrobras. Qual o lema? O petróleo é nosso. Não é dos Estados Unidos, não é da União Soviética. Está comprando briga. Certo? Como assim? O Brasil, um paizinho de merda, vai explorar o petróleo? Não pode. Outra coisa maluca, e por isso que vão chamar a nacionalização do petróleo já é suficiente para chamarem o Vargas de comunista, tá? Porque esse papo de nacionalizar as coisas que interessam para os ricos é coisa de comunista, entendeu? Só que lembra do Luiz Carlos Prestes, lá atrás, que foi preso pelo Vargas, aquela história? É coisas que só acontecem no Brasil, tá? A pressão contra o Vargas é tão grande, pressão dos Estados Unidos,
pressão do mundo liberal como um todo, né? Pressão da UDN, pressão dos militares, não tem folga o Getúlio Vargas, não tem folga durante o governo. A pressão é tão grande que o Luiz Carlos Prestes, talvez o comunista mais famoso da história do Brasil, dá apoio ao Vargas, apoia o Vargas, fica do lado do Vargas. Mas, pois é. Eu guardo mágoa, o Luiz Carlos Prestes não guarda mágoa, tá? Mas o Prestes se alia ao Vargas, né? O Vargas apoia o Vargas, enfim, manda, escreve lá no Twitter, fala, Vargas, o petróleo é nosso, uhul, certo? E isso cai mal pra caramba pro Vargas. Agora o Vargas, além de tudo, virou um comunista, tá? O Vargas tem barrado no Congresso Nacional. O que acontece? O Brasil do Vargas, de 1950, é um Brasil das multinacionais e do capital estrangeiro. Eu já estou falando dessa jossa, que isso é um problema. Já te dei um monte de exemplos, né? Você trabalhar com o dinheiro dos outros, você vai se ferrar, enfim. Não tem problema ter capital estrangeiro. O problema é você só se apoiar nisso. E aí o Vargas volta para a presidência e já lança um projeto no Congresso Nacional que dizia o seguinte: 90% de tudo que as empresas estrangeiras lucrarem no Brasil ficarão, né, porque é 90%, ficarão no Brasil. Só 10% o empresariado gringo vai poder mandar para o seu país de origem. É claro que o projeto não foi aceito, mas aí, papo de comunista. Né? Na verdade, você está tendo aí o Vargas, olha a palavrinha bonita, que vocês já sabem o que é essa palavra. O Vargas está sendo uma personagem anacrônica no Brasil dos anos 50. Está no mundo dos anos 50. É anacrônico. Saca esse negócio? Né? Ele acha que governar o Brasil dos anos 50 é governar o Brasil dos anos 30. E não é. O mundo mudou muito. Ok? Tá? E no liberalismo, o Estado não intervém. E esse projeto, né, esse plano como é que é? A lei dos lucros extraordinários, é esse o nome? É a intervenção do Estado na economia. E o Vargas intervém na economia, pacas. Seu ministro do Trabalho, João Goulart, acaba de aumentar o salário mínimo em 100%. O empresariado fica louco. Como assim aumentar o salário mínimo do trabalhador? Tá louco? Eu já dou emprego para o cara e eu ainda vou ter que pagar um salário maior? Aí meu lucro diminui? Isso não é justo? Eu trabalhei muito para ter essa empresa? Como é que pode? O cara ganhava R$90, agora vai ganhar R$180? Que absurdo! Vai afetar meu lucro de 50 milhões de reais? Não é justo. E minha liberdade de expressão? Né? Isso é um empresariado falando. Então, olha o Vargas, ele vai perdendo o apoio, que ele já não tinha muito, de todo mundo. Os militares, só uma parcelinha dos ministros militares do Vargas estão do lado dele. E vai chegar o momento que você terá um general do Exército do lado dele. Um! Eu vou passar o link do filme do Getúlio, que eu gostaria que você assistisse, e você vai ver lá o tiozinho. Um cara só. Então, o Vargas, Estados Unidos contra. A direita, uma oposição ferrenha contra. Todo dia tem polêmica contra o Vargas. Tem denúncia de corrupção. Já estão falando mal até do braço direito do Vargas, que é a filha preferida dele, a Alzira. Tá aqui, o Vargas amava o Brasil, certo? Eu posso não concordar com o jeito, né, que ele expressou para amar esse Brasil, mas ele amava o Brasil. Ponto. Mas ele amava muito mais a filha dele, Alzira. Tá? E se você assistir o filme do Getúlio, que mostra os últimos dias do Getúlio, você vai ver como a relação deles é bonita de pai para filho. É algo de lembrar do filme, de arrepiar mesmo. Que é bem bacante, e de fato, quem viu os dois juntos, era isso mesmo. A mulher, o Getúlio não estava nem aí, né? A corna era corneada sempre. Tanto é que no filme aparece uma vez só no filme. A filha não. A Alzirinha tá lá. E aí,
que acontece? O Lacerda vai começar a bater na Alzira no jornal. O Vargas está ficando louco. E o Vargas já tem aquele histórico de depressão. Pelo que parece, já tinha tentado suicídio anos antes, quando era mais jovem. Né? E ele está percebendo que a coisa está degringolando. Ele não está conseguindo governar. E o Lacerda metendo o pau todo dia. Agora, Marcelinha, do coração, o que você aprendeu comigo que você vai levar para a vida? Que tudo que está ruim pode piorar. E vai. Saibam disso. Né? Bolsonaro 2022, Carlinhos Bolsonaro 2026, Carlinhos Bolsonaro 2030, Flavinho Bolsonaro 2034, 2038. Ai, que legal. A minha sorte é que eu não estarei vivo para ver esse inferno. Tá? Mas o Brasil estará e você também. Tudo pode ser pior. E aí, a partir de agora, eu conto a história oficial. Se foi diferente, a gente não tem essas informações. É só divagação, certo? É só conspiração. É só teorias malucas de seriado. Então, a partir de agora, eu te conto uma história oficial, certo? Vargas tinha um chefe de segurança, Gregório Fortunato. Acompanho o Vargas, há décadas. Gregório Fortunato está muito incomodado com o que o Lacerda está fazendo. Porque o que eu vou te falar agora, você vai ficar chocado. A imprensa brasileira, generalizando, tá? Ela mente também. Ela diz mentiras. E ela diz mentiras também quando está omitindo a verdade. Certo? Ok? Só pegando o esquema, né? Eu não vi, porque isso me deixa doente, mas a imprensa séria no Brasil, no Jornal Nacional, por exemplo, deveria ter desmentido todo o discurso do seu presidente na ONU que aconteceu essa semana. Então, quando a imprensa séria não faz esse seu trabalho, omite, ela está mentindo também. Ela está escondendo a verdade. Melhorando. Tudo bem? E o Lacerda, ele vai jogar a merda no ventilador e vai ver quem joga. Isso é fato. E o sangue está subindo no Gregório Fortunato. Ele está ficando doido. Vou bater nesse homem. Se fosse só bater, estava ok. O Gregório Fortunato tem uma ideia de girino, jirico, joroca, giroca, enfim. É nenhum desses bichinhos. A ideia é um lixo, a ideia. Qual é a ideia? Mandar matar o Carlos Lacerda. Inteligente, né? Você vai mandar matar o cara que é o principal rival do Getúlio Vargas. Mas, segundo a história oficial, Gregório Fortunato arruma 3 ou 4 caras, não tenho certeza, né? E combina com esses caras o assassinato do Carlos Lacerda. Vão matar o Carlos Lacerda. Estamos falando de agosto de 1954, que é quando começa o filme do Getúlio, que eu gostaria muito que vocês vissem, tá? Que eu vou mostrar só a abertura do filme para vocês na próxima aula, quando a gente voltar do recesso. Eu só vou mostrar a primeira cena, filme que o Tony Ramos está maravilhoso como Getúlio Vargas. Tá? Você olha para o Tony Ramos, você vê o Getúlio Vargas, você só vai ver a primeira cena comigo. Tá? É um baita de um filme, eu achei bem legal, só que é história oficial. Tá? Você não vai ter babado, não vai ter conspiração, nada disso. Enfim. E aí os fulanos, né, contratados pelo Gregório, vão lá matar o Carlos Lacerda, mas dá errado. Dá errado, Marcela. Qual que é a aprendizagem mesmo, né? Tudo que tá ruim pode piorar? Ah, pode. O Carlos Lacerda sobrevive ao atentado, mas o seu segurança, ou amigo, eu nunca lembro se é segurança ou se é amigo, é morto no atentado. E esse segurança, ele é militar da Marinha ou da Aeronáutica. Ele é militar. Então, os poucos militares que ainda estavam do lado do Vargas, depois desse assassinato, eles acham uma afronta do Vargas contra os militares. O Lacerda
tinha um revólver, responde com tiro, aí ele atira errado, dá um tiro no pé dele, né, vai para o hospital, bota um gesso gigantesco na perna, aparece no dia seguinte para dar entrevista na cadeira. Sabe quando a Carol vai lá nas amigas dela, de cadeira de rodas, para ficarem com dó dela? Sabe aquela historinha? É, Carol, danada. O Lacerda fez igual. Apareceu para entrevista com um gesso imenso, tinha levado um tirinho no pé, mas enfim, e faz o discurso dele, deixando bem claro para o mundo que quem mandou matá-lo foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é acordado no Palácio do Catete com essa informação e fica louco da vida. E manda investigar. Quem que mandou matar o cara? Certo? Até que chegam, né, o Gregório Fortunato se entrega dizendo que a responsabilidade fora apenas dele. O Gregório é preso, né? E isso do Gregório, se foi só isso mesmo, é um baita de um erro. Porque é evidente que ninguém vai acreditar que foi o Gregório Fortunato, e sim o Getúlio Vargas. É evidente. O filme mostra que o Getúlio não tinha nada a ver com isso. Eu não boto a mão no fogo, tudo bem? Mas o Getúlio Vargas, apesar de tudo, é um homem inteligente. Mandar matar o Lacerda não é inteligente, porque todo mundo ia saber que foi você que mandou matar, Zé. Entendeu? A coisa não funciona. O fato é que o Vargas, durante o mês de agosto, está sofrendo pressão de todos os lados. Todos os lados. E aí, tem uma cena no filme que é tocante. Né? É tocante, e para o Vargas parece que isso mexeu fundo nele. Por isso que ele chegou e desistiu, entendeu? Porque quando você chega a vias de fato no suicídio, é porque você desistiu, né? Porque não tem mais saída, né? Chegou no seu limite. Isso mostra no filme e é bem triste no filme. Eu não sou time Vargas, mas é aquela coisa do cinema também, né? O cinema é maniqueísta, né? Ele mexe com as suas emoções. Né? Você termina vendo o filme Vargas, o Vargas é um herói e o Lacerda é um vilão. Você sabe que o Vargas não é o herói, certo? E você sabe que o Lacerda sofreu na mão do Vargas durante a era Vargas. Você sabe que não tem heróis na história do Brasil, certo? Não tem heróis na história do Brasil. Enfim. Mas essa cena ela é tocante porque o Vargas é o pai do populismo. O Vargas é o pai do povo. E o Vargas chega para uma cerimônia e ele é vaiado pelo povo. Ele é vaiado. E um cara como Vargas, que não gostava do povo, lembra lá do documentário que vocês viram lá de 1930? Pois é, não é que não gostava do povo, ele queria ficar no canto dele. Aí o Vargas assume o protagonismo como pai dos pobres. 20 anos depois ele é vaiado, isso bateu forte com ele, bateu muito forte. No dia 24 de agosto, o Vargas escreve uma carta gigantesca, e isso prova que ele queria se matar mesmo, né? Tá? Mas foi a saída que o Vargas achou. E aí, no dia 24 de agosto de 1954, ele pega o revólver dele, tá deitado na cama, né, com o pijama dele. Esse pijama está exposto no museu, no Rio de Janeiro, até hoje. Eu acho que o revólver também. E ele vai para o peito dele e dá um tiro e morre. Fato é que antes do suicídio de Vargas, os tanques do exército já estavam circulando no Palácio do Catete. A pressão para a renúncia e para o golpe militar é gigantesca. O golpe vai rolar, certo? O golpe vai... É o que os militares querem, certo? O golpe vai rolar. E o Carlos Lacerda apoia o golpe. Porque o que o Carlos Lacerda, tolinho, vocês vão ver o que vai acontecer com o Carlos Lacerda daqui a pouco. Ele apoia o golpe militar, acreditando que os militares vão dar o poder para os civis. E aí o civil mais próximo a receber o poder, quem é? Carlos Lacerda. Aliás, viu, crianças, está para sair aí uma biografia, se é que não saiu, do Carlos Lacerda. Eu não sei o quanto você gosta dessas coisas, eu acho interessante, eu vou me dar de presente, tá? Porque o Carlos Lacerda vira uma personagem importante na história do Brasil e vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. Aguardem, aguardem. O Vargas faz uma carta
assustadora de linda. Muita gente diz que ele não escreveu a carta, e parece que não escreveu mesmo, né? Ele deixou um esboço de carta, aí o secretário que encontrou o corpo dele, encontrou a carta, e aí o secretário redigiu a carta que o Pro vai ler para você. Faz sentido isso, tá? Né? Não, não é uma mentira a carta. Né? Você tem lá o esboço, mas teria sido um secretário que escreveu a carta. De verdade, isso não interessa. O fato é que é um baita documento. É um baita documento que expressa um Brasil que, infelizmente, não mudou. Está igualzinho hoje, está igualzinho. Você vai ver a carta com o Pro. Você vai ver como as coisas são, como as coisas funcionam, tá? Só que ele não esperava, o Vargas, que com a morte dele, a comoção que o Brasil passaria. As pessoas iam para as ruas desesperadas, chorando, arrancando os cabelos, tá? De desespero pela morte do paizinho. Você vaiou, né, bonitão? Por isso que eu falo, quer me amar? Me ama agora, não adianta amar depois de morto, não, porque aí já eras. Eu, depois de morto, só volto para puxar seu pé e para te assombrar, certo? Você vaiou, Vargas. Agora você está desesperado? Está chorando? O velório dele, milhares de pessoas. A comoção é tamanha, é tão grande, tão gigante, que os militares decidem não fazer o golpe agora. Vamos segurar a onda? Porque não tem clima para a gente fazer golpe. Porque se a gente fizer o golpe, vão chamar a gente de assassino. Vão dizer que é a gente que matou o Vargas. Aliás, nas teorias da conspiração, tem gente que diz que os militares invadiram o Palácio do Catete, mataram Vargas e forjaram suicídio. Militar forjando suicídio na história do Brasil, eu nunca vi, viu? Nunca aconteceu. Né? Nunca. Mas conjecturas vão ficar na história oficial. Tá? E aí acaba a Era Vargas. Né? Acaba a Era Vargas de vez, com um dramalhão mexicano, uma história assim, é extremamente triste, né? Como é que o Brasil consegue piorar, né?